Bora falar de futebol, bora falar de Sociedade Esportiva Palmeiras aqui no canal da TNT Esportes. Um ano que começou histórico e terminou melancólico. É isso mesmo que você ouviu. E claro que você vai acompanhar essa análise e deixar o seu comentário aqui no canal da TNT Esportes, aqui embaixo, hein? Não se esqueça de se inscrever no canal da TNT Esportes, clicar no sininho para ativar as notificações e clicar no like aqui embaixo também. Veja só, é um Palmeiras que inicia a temporada tricampeão paulista. Gente, nós estamos falando de um feito que não acontecia há 90 anos na história do Palmeiras. O Palmeiras não conquistava um tricampeonato paulista consecutivo há 90 anos. É um feito histórico, sem dúvida alguma, ainda mais nesse momento tão marcante para a história do clube em relação a diversas taças conquistadas, diversos títulos conquistados e toda essa bonança em relação a comemorações. É claro que ela tem o preço da alta responsabilidade para manter o time conquistando títulos. E a reta final da temporada foi melancólica nesse sentido. Como eu disse, um começo histórico, mas uma reta final melancólica. Muito porque o Palmeiras de fato só conseguiu dar resposta em jogos decisivos na final do Campeonato Paulista, especificamente contra o Santos na virada. Santos, que é bom lembrar, disputou a Série B do Campeonato Brasileiro desse ano. Então, quando nós observamos os jogos decisivos dos outros campeonatos, o Palmeiras não deu resposta quando foi necessário. E esse foi um dos grandes problemas do time, inclusive já admitidos pelo técnico Abel Ferreira, já admitido pelo Rafael Veiga também num post que ele fez na sua rede social, dando claramente como justificativa para o ano ruim a falta de poder decisivo do time nos jogos mais relevantes. Não à toa o Palmeiras termina vice-campeão brasileiro. É verdade, o segundo melhor dentro de um campeonato de ponto corrido com 38 clubes. É uma pontuação muito relevante, é uma pontuação que daria o título ao Palmeiras em 6 das 19 edições de Campeonato Brasileiro disputadas neste formato. Mas o que fez falta para o Palmeiras levantar o troféu? Não só do Brasileiro, mas também lutar para disputar os troféus das Copas, Libertadores e Copa do Brasil. O poder de decisão nos confrontos mais relevantes. O Palmeiras caiu nas oitavas de final da Copa Libertadores da América para o campeão Botafogo. Não deu sorte no sorteio, isso é fato. Mas em algum momento, fatalmente pegaria o Botafogo. Na Copa do Brasil, caiu para o Flamengo, campeão do torneio também. Não deu sorte de pegar no sorteio já o Flamengo nas oitavas, mas fatalmente em algum momento pegaria essa equipe tão forte no decorrer da Copa do Brasil. Vale o mesmo para o Botafogo, como eu disse. E em nenhum dos jogos decisivos o Palmeiras deu resposta. Porque nos confrontos diretos dentro do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras, para se ter uma ideia, vamos colocar só o G6 como métrica. Nos confrontos diante dos 5 melhores colocados, além do próprio Palmeiras, o clube fez 8 dos 30 pontos possíveis. Ou seja, nos jogos mais difíceis, mais relevantes, patinou, derrapou, não conseguiu dar uma resposta. E quando se observa a temporada passada, por exemplo, fazendo uma comparação em relação a isso, no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras faz 9 dos 30 pontos possíveis contra os times do G6. Porém, dá uma resposta no confronto direto mais pesado, que é a virada histórica diante do Botafogo por 4-3 no Rio de Janeiro, anulando o confronto direto diante daquela que era a equipe favorita para a conquista daquele título. E claro que aquele jogo psicologicamente pesou muito para o Botafogo. Em 2024, o Palmeiras perde os 6 pontos disputados contra o Botafogo, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo. E quando poderia dar a resposta, fazendo uma pontuação baixa novamente contra times do G6, sairia de 8 para 11 pontos, mas quando poderia dar a resposta vencendo o Botafogo dentro de casa, ou até mesmo apenas empatando com o Botafogo dentro de casa, faltando 3 jogos para o Campeonato Brasileiro se encerrar e se mantendo na liderança, porque havia conquistado a liderança uma rodada antes, o Palmeiras não deu resposta. Veja como esse poder de decisão acaba pesando. Quando se observa, então, fazendo uma comparação em relação ao bicampeonato do Palmeiras com o título, ou melhor, com o vice-campeonato conquistado em 2024, o Palmeiras, nos últimos 10 jogos em que o título estava matematicamente em disputa em 2022, venceu 8
dos 10, empatando outros 2. O Palmeiras, em 2023, enquanto o título esteve matematicamente em disputa, nos últimos 10 jogos, conquistou 8 dos resultados que precisava. 7 vitórias e um empate na última rodada bastava, conseguiu empatar com o Cruzeiro e resolveu a parada. O Palmeiras de 2024, nos últimos 10 jogos, venceu apenas 5. Perdeu o clássico para o Corinthians por 2-0, um Corinthians que lutava contra o rebaixamento naquele momento, ainda não vivia uma arrancada forte, vinha de um momento psicologicamente duro com a queda na semifinal da Copa Sul-Americana e o Palmeiras perdeu. Bom lembrar, a título de comparação, por exemplo, que em 2023 o Palmeiras tem nessa reta final um confronto direto contra o São Paulo e faz 5-0. Goleia. Jogo importante, pesado. Então, você vai observando esses detalhes e vai percebendo o que faltou ao Palmeiras nessa temporada em relação à pontuação, em relação à performance e desempenho. Aliás, quando se observa até o desempenho defensivo do Palmeiras, os números são muito diferentes da reta final do Campeonato Brasileiro. Veja só, nesses últimos 10 jogos em que o título estava matematicamente em disputa no Campeonato Brasileiro de 2022, o Palmeiras só toma gols em 4 jogos desses 10 e só 4 gols. Em 2023, o Palmeiras novamente só toma gols em 4 jogos dos 10 em que o título estava matematicamente em disputa. Um número maior, é verdade? 9. Agora, em 2024, a defesa do Palmeiras foi fator decisivo para a equipe tropeçar muito na reta final. Nos últimos 10 jogos, com o título matematicamente em disputa, o Palmeiras levou o gol em 7 e foram 13 gols ao todo. Isso pesa. Então a gente já está falando de performance, né? E a gente falando de performance em relação a esse momento da reta final que foi tão decisivo para o Palmeiras perder o título, porque chegou mesmo assim a assumir a liderança e depender só de si no confronto direto com o empate contra o Botafogo para tentar a conquista do título nas últimas 2 rodadas e perdeu dentro de casa, a gente já olha para a defesa como um fator determinante. Inclusive naquele jogo o Palmeiras sofre 3 gols. Ah, teve um jogador expulso, tudo bem, mas já perdia o jogo com o jogador expulso por 1-0. E, olhando para a questão ofensiva, foi um Palmeiras em que o técnico Abel Ferreira falou a todo momento que, apesar de ser o melhor ataque em muitas rodadas da competição, ficou devendo ofensivamente em eficácia, em colocar a bola na rede, em decidir jogos, em abrir placares. Tanto que o Palmeiras não tem um centroavante que fecha a temporada como titular absoluto, mesmo com o Flaco Lopes sendo o centroavante artilheiro. Na reta final em busca do título brasileiro, Rony e Flaco Lopes revezam titularidade, porque o técnico Abel Ferreira vivia aquele sentimento de que o melhor sempre estava no banco. Isso foi um problema para o Palmeiras também. Apesar de ter o craque Estevão fazendo de tudo para conquistar o título brasileiro. É fato que o Palmeiras viveu esses problemas. É fato que o Palmeiras sofreu com isso. E em relação aos confrontos diretos, eu já citei também, inclusive, né? Tô até olhando aqui para o lado para pegar o outro ponto de decisão que o Palmeiras tem, né? Mas é indiscutível que o Palmeiras sofreu muito na reta final. O Palmeiras viveu os momentos decisivos de maneira a lamentar isso no Brasileirão, na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. E teve problemas defensivos e ofensivos. Mesmo assim, bateu o vice-campeão, porque é uma equipe que tem consistência. E que, apesar dos problemas, tem um coletivo que em muitas ocasiões acaba dando resposta. Mas é fato que o mercado do clube também não funcionou nessa temporada. E é algo que o Palmeiras precisa melhorar na temporada que vem. Nessa temporada, de todos os jogadores contratados, apenas Aníbal Moreno deu resposta. Todos os outros foram peças que frustraram a comissão técnica, não deram a resposta que a comissão técnica gostaria. O Maurício é uma peça que deu uma resposta. Chegou a ganhar a posição do Rafael Veiga, fez o Veiga ter uma sombra muito forte, o Veiga recuperou confiança,
passou a ter um rendimento muito melhor e terminou a temporada com um rendimento muito alto, algo que não aconteceu ao longo de todo o ano de 2024. Mas, indiscutivelmente, o mercado não deu a resposta que o time precisava. Diferentemente de outros mercados, como foram os mercados de Corinthians, de Botafogo, o próprio Internacional teve peças que entraram e funcionaram, entre outras equipes. Mas é fato que o Palmeiras investiu muito e teve pouco retorno no seu time titular. Para a próxima temporada, mira um zagueiro, até porque Vitor Reis deve partir no meio do ano, será muito difícil segurá-lo, dadas as condições que o mercado tem apresentado e as sondagens que o Palmeiras tem recebido. A expectativa é de uma venda por um valor alto no meio do ano. E aí, abre-se uma lacuna no elenco. Um zagueiro deve ser procurado já nessa janela. Em relação ao meio-campo, nenhum camisa 8 funcionou durante toda a temporada. Richard Rios oscilou demais. Zé Rafael, fisicamente muito abaixo, não conseguiu ser o Zé Rafael de 2023. Gabriel Menino, novamente, não conseguiu se firmar. E só o Aníbal como camisa 5 foi de fato uma peça indiscutível entre os volantes. O Palmeiras entende que é hora de procurar um volante para fazer sombra a Richard Rios ou até colocar o volante colombiano, que foi muito bem na seleção esse ano, no banco de reservas. Zé Rafael e Gabriel Menino, o futuro é incerto em relação à permanência. Quando se fala um pouco mais à frente em pontas, o Palmeiras só teve um ponta que de fato deu resposta, que foi Estevão. No mais, todos os outros pontas do Palmeiras giraram e não deram uma resposta positiva. Não se firmaram como peças importantes ou titulares absolutas. E o Estevão vai embora no meio do ano. Sendo assim, o Palmeiras também olha para o mercado de pontas. E o centroavante vale aquilo que eu disse anteriormente. Flaco Lopes e Rony viveram aquela situação que o Palmeiras chegou a viver com Miguel Borja e Daverson alguns anos atrás. O melhor parece sempre estar no banco. E, portanto, não há confiança plena em nenhum deles, que foram se revezando ao longo do ano, com o Flaco sendo a opção mais utilizada. Porém, na reta final, na busca pelo título brasileiro, num campeonato de regularidade, num momento decisivo, o Abel colocou o Flaco no banco e optou por ter o Rony na titularidade em algumas rodadas, mostrando que, de fato, há uma insatisfação e até uma desconfiança nas peças que tem como titular. Não se sabe se Rony permanece. Flaco Lopes é uma peça que fez muitos gols, acaba de fazer 24 anos de idade, há uma expectativa de evolução dele no clube, mas a sensação é de que ele não está pronto para ser o cara, sozinho, para ser a peça de referência e ter toda a responsabilidade de colocar a bola na rede nesse momento. Algo muito similar com o que o próprio Yuri Alberto chegou a relatar nesse fim de ano, de que se sentiu muito à vontade, se sentiu muito mais leve quando o Memphis chegou para buscar os holofotes e a responsabilidade de decidir lá na frente por ele. Yuri se soltou mais e conseguiu jogar melhor no Corinthians. A sensação que se tem dentro do Palmeiras é de que uma peça mais experiente para dividir responsabilidade no ataque, e nós não estamos falando do Estevão, porque o Estevão não é necessariamente uma peça experiente, é um talento, uma joia, mas não é experiente, uma peça mais cascuda, que puxa a responsabilidade em termos de holofote, em termos de chamar atenção, em termos de falar mais, ser um cara que vai, de fato, puxar a responsabilidade, dar mais confiança para o Flaco e tirar os holofotes do Flaco da posição de centroavante como o cara que precisa resolver, pode ser, de fato, uma importante contratação para a evolução dele e também para melhorar a eficácia que não foi boa ao longo do ano no Palmeiras. Muitos assuntos para resumir num vídeo curto, mas é claro que você tem um espaço aqui embaixo para comentar todos esses assuntos e também trazer a sua visão em relação a outros assuntos que podem não ter passado por esse vídeo em relação ao ano do Palmeiras, que foi histórico pelo seu começo com o tricampeonato, mas melancólico com a ausência do poder de decisão desse time nos momentos agudos das Copas e também do Campeonato Brasileiro. Terminando com um vice-campeonato brasileiro, que não é pouca coisa, mas por conta da responsabilidade que esse grupo tem de conquistar tanto e ser tão decisivo em outras temporadas, a sensação que o Palmeiras viveu no fim da temporada foi de melancolia. Claro que você deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, não se esqueça de se inscrever no canal e também de clicar no like para dar uma moral para a TNT Esportes. Maravilha? Bora falar de futebol?